Salve, amigos do canal Detetive Vascaínos, de novo no ar nesta quinta-feira, dia 31 de julho. O mês vai terminando e até o momento só tempestade nos mares de São Januário. O time segue tendo um longo jejum e o torcedor está preocupado com a falta de vitórias. De quebra vai pegar no próximo sábado um time que está invicto a 8 partidas e onde tem muita força em sua casa. Será que a equipe do Fernando Diniz vai conseguir pôr um ponto final nessa fase negra? Em meio a esses questionamentos, o time ainda segue treinando por lá em Maceió e dúvidas sobre a titularidade de algumas peças começam a ser levantadas. Vou te contar tudinho desse cenário e, claro, falar um pouquinho do Mirassol através de uma recente coletiva do seu treinador que colocou os pingos nos is por lá sobre as pretensões da equipe no Campeonato Brasileiro e trazer novos desdobramentos das tratativas do Vasco com o colombiano Andrés Gomes. Olha a novelinha chata, viu? Portanto, larga o dedo no like, compartilhe, mostre que você gosta do meu trabalho e vem comigo nessa me assistir até o final. Bom, meus amigos, o Vasco vai fechando esse mês de julho sem vitórias. Desde que retornou ao futebol após a pausa do Mundial, o time só perdeu e empatou. Foram 6 jogos, com 2 derrotas e 4 empates. O último empate contra o nono colocado da Série C, o CSA, que apesar de não estar com as atenções aí voltadas na Copa do Brasil, segue vivo por uma vaga nas quartas de final desta competição. E agora o objetivo do técnico Fernando Diniz é recuperar o mental e a confiança dos seus jogadores, principalmente os que não vêm tendo aí um bom rendimento em campo. O atacante Verratti e o zagueiro João Victor são os mais visados nesse sentido, né? O João Victor já estava com o filme bem queimado com os torcedores, e suas seguidas falhas, aliada ao infantil cartão vermelho de ontem, tornou mais ainda a situação insustentável. Verratti, por sua vez, vem perdendo muitos gols, vem sendo cobrado, pouco tem aparecido, mas é um jogador muito valorizado ainda, né? Tanto internamente como externamente por tudo que já fez até o momento. Enquanto isso, o Vasco segue em Maceió, treinando para este compromisso no próximo sábado. E fica a grande pergunta em relação ao time que vai entrar em campo diante do Mirassol. Será que por conta dos maus resultados o Fernando Diniz vai mudar a equipe? Olha, pergunta difícil, mas diante desse cenário do jejum, perfeitamente possível. As maiores dúvidas recaem sobre o João Victor, né? O zagueiro já não vai poder jogar na próxima semana contra o CSA pelo jogo de volta da Copa do Brasil. E o jogo diante do Mirassol já seria uma boa oportunidade para treinar e adaptar a nova zaga para aquele compromisso. Ontem o Diniz trouxe à tona o Maurício Lemos, né? E chegou a barrar o Lucas Freitas. Porém, no segundo tempo, tirou o Maurício Lemos, né, e improvisou o Hugo Moura no setor. Portanto, são dúvidas bem pertinentes. Outra mudança bem próxima de acontecer é o retorno do Coutinho, né, que entrou ontem e deu mais dinamismo ali às construções ofensivas. O David, por sua vez, fez uma partida muito abaixo do esperado. Isso tudo vai ficar definido amanhã no último treino pronto lá no CT do CSA. Mas o treinador segue usando o diálogo para dar uma maior calmaria aos seus jogadores nessa fase por pressão por resultados. E você é favorável a uma barração do João Victor? E sobre o Coutinho, tem que retornar logo? Então comente e participe. Bom, já que a gente está falando do Mirassol, o Leão, como é conhecido por lá, chegou à 8ª partida seguida sem perder na Série A do Campeonato Brasileiro, após o empate em casa contra o Vitória no último final de semana. Após esse jogo, o seu treinador, o Rafael Gauanes, foi bem direto e tocou a real sobre o momento do time. Ele fez questão de destacar a importância da torcida de ajustar as expectativas em meio à excelente fase e à crescente exposição da equipe. E reforçou que a luta do time é permanecer na Série A. Vamos então ouvir o que o treinador disse mais. Ele que aproveitou bem a semana, 6 jogos, para ajustar a equipe para esse duelo contra o Vasco. Se antes da competição começar, perguntassem para todos nós se que rodada nós estamos, 17ª, com 2 jogos a menos, a gente estivesse com 25 pontos em 7º lugar, todo mundo aceitaria, não? A gente tem que tomar cuidado com a expectativa que, justamente por causa dos bons resultados, vai se gerando. Eu já falei isso antes de acontecer. Então, nós estamos jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente, na vitória eu falei isso, não fico confortável para falar agora no empate. Nós somamos um ponto, estamos com 25, faltam 20 pela conta mágica. Então, nossa competição é essa aí, é a contra Vitória.
Então, a gente, pelos bons resultados, a expectativa subiu demais. Não fica parecendo que nós estamos disputando título, que nós estamos disputando de igual para igual com o Cruzeiro, Flamengo. Nós não estamos. A gente está trabalhando o tempo todo no nosso limite, nos superando, um time que tem muito caráter, jogadores que se esforçam demais e que nós vamos enfrentar oposições extremamente qualificadas como foi o time do Vitória hoje. E é muito difícil você ser regular numa competição de 38 jogos. E a gente está conseguindo. Só que eu sempre falei para vocês na Vitória, não falei para vocês no outro dia lá, ó, é muito cedo. Jogo com o Santos, que estava todo mundo... Falei, calma, é muito cedo. Jogo difícil, veio um jogo no segundo tempo. Então, desculpa me prolongar um pouquinho, mas é importante, eu estou falando principalmente para o nosso torcedor, que a gestão da expectativa é... Eu não me preocupo com o elogio, não. Mas eu me preocupo principalmente com o estado anímico dos meus jogadores e a mentalidade nossa. A gente não pode subir demais a barrinha da expectativa e esquecer quais são os objetivos do Mirassol na competição. Isso é a prioridade agora para a gente descansar e construir uma grande equipe. Então, a construção dos resultados positivos vem através de performance e desempenho. Vamos construir essa semana que você citou, para que a gente possa primeiro ter desempenho, tomar boas decisões, ter boa estratégia para o jogo, estudar bem a equipe do Vasco, as decisões que precisarem ser tomadas para que a gente possa performar bem. Uma grande equipe, um grande treinador, faz um jogo em casa, apoio do torcedor. Eu já peço de antemão ter o apoio do torcedor, que é muito importante para nós. A gente formar aquele caldeirão que foi do jogo do Santos e tantos outros jogos que a gente conseguiu formar ali, vai ter essa sinergia e potencializar esse desempenho, que vocês são co-participantes do nosso desempenho. Vocês participam junto com a gente, comemorem conosco e chorem conosco também, porque é importante a gente estar no mesmo barco. Então, uma semana muito importante para todos nós. Bom, vamos mudar de assunto agora e falar de busca por reforços. Tá duro, né, torcedor? O Vasco vai completar aí 2 meses desde a parada do Mundial e até agora só o Thiago Mendes como reforço. E a maior problemática da diretoria é a questão do investimento. Sem grandes recursos, o clube tem que alongar as conversas para tentar seduzir as equipes de onde pretende aí trazer as tais peças. E uma dessas equipes é o Rennes da França, na figura do colombiano Andrés Gomes. A negociação entre clubes continua e, por conta do interesse de outras equipes no futebol do jogador e pelo que o clube francês pagou nele, ainda não houve aí um acordo em relação a cifras. Porém, hoje, um renomado jornalista da Colômbia, e que é especializado em mercado de transferências, trouxe algumas atualizações importantes sobre o futuro do Andrés Gomes. O jornalista Pipe Sierra, ele revelou que a proposta do Vasco não agradou o Rennes, mas que o clube segue tentando buscar um convencimento entre as partes. Porém, deixou claro que o plano A do jogador e do seu staff é a Europa, mais especialmente aí a Espanha, e que o Vasco seria um plano B caso não pintasse nada sólido. Eu vou trazer aqui tudo que o colega colombiano falou sobre o jogador. Vamos ver. El señor Carlos Andrés Gómez tiene 2 ofertas de la Liga de España. Se ha hablado, por ejemplo, del Rayo Vallecano. Sí, uno de los equipos interesados es el Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano sí quiere tener a Carlos Andrés Gómez, es una posibilidad. Desconozco si a préstamo o comprándolo, porque acuérdense que el Rennes pagó 10 millones de euros por él. Pagaron muchísimo dinero, y dudo que el Rayo Vallecano vaya a comprarlo. Pero el equipo que lo quiera a Carlos Andrés Gómez pues va a tener que desembolsar un dinero muy importante. La oferta de Vasco da Gama fue una burla para Rennes. Es verdad que Vasco sigue intentando, quiere convencer al colombiano, quiere hacer muchos intentos y es muy probable que lo tenga a préstamo, pero sin opción de compra. De todas maneras, a mí me dicen desde el círculo del jugador que la idea de ellos es que Carlos Andrés Gómez siga con su carrera en Europa. Es verdad que el Rennes no le ha dado tantos minutos, es verdad que su proceso de adaptación al principio le costó muchísimo, pero lo que está buscando hoy Carlos Andrés Gómez es tener una opción todavía en Europa. Lo de Brasil no es que disguste del todo, pero su prioridad es seguir en Europa. Ya ahí, a ver, ¿qué quiere el círculo de Carlos Andrés Gómez? No quiere que vaya a Brasil. Ellos no quieren que vaya a Brasil, pero pues tampoco pueden descartar las opciones, porque si va a ser la única, va a ser seguramente su
lo más probable para su futuro. Rennes está abierto a que se dé una negociación bastante importante, pero la oferta que ellos hicieron fue de $500,000 de cargo, $500,000 de cargo, más una opción de compra de 3.5 millones de dólares. Y ellos pagaron 10 por Carlos Andrés Gómez. O sea, no tiene ningún sentido para que hoy Carlos Andrés Gómez deje el equipo de Rennes. Su proceso más reciente, la verdad, no ha sido bueno con el Rennes. La idea de su círculo es que salga de Rennes. Las posibilidades, hay unas en España, la idea es que él vaya a España, pero están pidiendo mucho dinero en el Rennes para poder vender al jugador. En este momento, lo de Brasil, chicos, sigue siendo como una opción B. Para ellos el plan A es que pueda tener sus minutos y su recorrido en España. En España sé que el Rayo Vallecano lo quiere, no sé si el Rayo vaya a poner más de $10 millones por él. Está bien complicado y Carlos Andrés Gómez es un jugador muy importante, muy importante para la selección Colombia. Sé que ha sido bloqueado la mayoría de veces, convocado nada más un par, pero está en ese proceso. Yo lo que les puedo decir es que el plan A para Carlos Andrés Gómez y su círculo es que él tenga su continuidad en Europa. El plan B para ellos es mirar si hay alguna opción en Brasil y Vasco da Gama es el equipo más interesado en este momento en Carlos Andrés Gómez. Já hicieron ofertas, todas han sido rechazadas. Por ahora, así está el tema. Pois é, eu já tive a oportunidade de falar sobre essa situação na semana passada e a minha apuração continua de encontro com o que o Pipo falou aí, né? O Steph segue priorizando aí o mercado europeu. E enquanto isso, o Vasco segue tentando, né, seduzir tanto o Rennes quanto aí os próprios representantes do atleta. E na situação de viabilidade, né, de tentar aí uma maior visibilidade na carreira do atleta, ele que quer voltar aí, quer jogar pela seleção colombiana. Veremos se vai ter algum avanço, porque por hora a situação realmente segue nebulosa. Enquanto isso, o Vasco segue aí sem um horizonte em relação ao reforço. É muita especulação, né, do que coisa realmente concreta. Complicado, né? Veremos aonde o Vasco vai esticar essa corda por novos jogadores. Você está acreditando nisso? Então, vamos interagir juntos aí nos comentários. Estou indo. Tá aí tudo sobre o Vasco e amanhã a gente se fala mais por aqui. Grande abraço, pessoal.